Olá, meus amigos, a paz do Senhor. Aqui com vocês, Elie Matos. E a partir de agora eu já quero convidar você a participar comigo dos nossos vídeos em nosso canal. Nós vamos estar fazendo aí as leituras da revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Adultos. Eu sou ali do corpo da igreja, faço parte do corpo da igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, ali do campo de Itapevi, onde está presidindo ali o nosso pastor Samuel J. Marques, a nossa pastora Ana Miriam, que tem nos abraçado, que tem cuidado de nós, tem cuidado de mim e da minha família. Eu já quero agradecer aos nossos pastores por estar conosco, acompanhando o nosso ministério. Quero agradecer também por ter confiado grandemente no nosso ministério. E a partir de agora nós vamos estar aí gravando nossos vídeos toda semana, falando da revista da Escola Bíblica Dominical. Toda semana nós vamos estar falando sobre uma lição. E eu quero te convidar a participar conosco. Temos ali a nossa Escola Bíblica Dominical na nossa sede a partir das 8 horas da manhã. Então, para quem não tem tempo aí de fazer a leitura, tá corrido, né, eu te convido a acompanhar comigo essa leitura, né? Toda semana vai ser uma lição diferente e nós vamos aqui abordar assuntos da revista da Escola Bíblica Dominical. É muito interessante para que nós venhamos aprender a palavra de Deus, para que nós venhamos estar atentos, para que nós venhamos estar aí direcionados por Deus através da palavra. E quem estuda, quem senta para aprender, Deus tem vitória, né? Coisa linda é nós estarmos aí focados na palavra do Senhor. Então a revista Escola Bíblica Dominical Betel Adultos traz por título de Ezequiel, né? Começamos a nossa revista em janeiro de 2022, as nossas primeiras lições, né? Hoje nós vamos abordar o tema da lição 1, a chamada do profeta Eliseu, né? A revista que tem aí a palavra do nosso comentarista, né? O pastor Valdir Alves de Oliveira, que nos trouxe aí temas principais, temas poderosos, para que nós venhamos estar aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Então você que não comprou a sua revista ainda, tá aí o convite. Tá? Nós vamos deixar o link aqui depois, você pode entrar na editora Betel ou na sua igreja mesmo, faz o pedido aí, pastor da sua igreja, e vamos acompanhar comigo aqui toda semana uma lição. Hoje nós vamos estar na lição 1, por título de A Chamada do Profeta Ezequiel. Que bênção falar sobre este profeta que recebe um chamado de Deus para estar aí fazendo a missão de Deus na terra. Então, o nosso texto áureo da nossa revista nos diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. A verdade aplicada da nossa revista diz: ainda hoje Deus tem chamado e capacitado pessoas para que se proclamem sua palavra com ousadia, fidelidade e amor. E os objetivos da nossa lição é mostrar o contexto histórico da chamada de Ezequiel, ressaltar a incumbência do profeta Ezequiel e expor a vocação visionária do profeta Ezequiel. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Você que tem sua Bíblia aí, pega uma caneta, pega um papel, faça as suas anotações, que domingo na Escola Bíblica Dominical você já vai estar aí um pouquinho preparado, aleluia, para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, tá bom? Abra sua Bíblia comigo, você que está aí me acompanhando, você que já está com a sua revista, né? Abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. E o versículo 1 que diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia,
e os filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhe dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer que ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Olha que coisa linda. O Senhor ali, ele faz um chamado na vida de Ezequiel, que por esse texto nós vamos aprender lições para a nossa vida. Deus tem um chamado especial na vida de cada um, na minha vida, na sua vida e de todos aqueles que se põem de pé, que se posiciona diante da presença de Deus. A nossa introdução da revista diz: Ezequiel profetizou para os exilados na Babilônia. O profeta explicou as razões dos severos juízos divinos contra Judá, mas também transmitiu uma mensagem de esperança quanto ao futuro deles como nação. No contexto histórico, que é o título 1 aqui da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, eu convido você a pegar a sua revista para você estar acompanhando comigo essa leitura. Amém, irmãos? No contexto histórico, aqui na lição número 1 da nossa revista, vai estar dizendo assim: quando Ezequiel começou a profetizar, ele habitava entre os cativos na Babilônia, para onde ele fora levado em 597 a.C. O cativeiro babilônico de Judá durou aproximadamente 70 anos, cerca de 605 a 539 a.C. E no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio a palavra do Senhor a Ezequiel, cujo nome é Deus fortalece. Em Ezequiel, você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, capítulo 1, do 2 ao 3. Amém? Contemporâneo de Daniel e Jeremias, Ezequiel ele era filho de um sacerdote chamado Buzi e profetizou por cerca de 22 anos, de 593 a 571 a.C. Então a lição 1.1 vai nos mostrar que Ezequiel ele estava longe da sua terra natal, né? Então, ao receber a chamada, o profeta estava longe da sua terra natal e começou a viver outra cultura, viver sob pressão, viver com outra alimentação, mas também passou a sonhar em meio ao cativeiro. Sonhar em meio ao cativeiro, sonhar em sair daquela situação que ele está e voltar para a sua terra natal. Temos aí a referência no livro de Salmos, no versículo 137, que vai nos dizer, né? Salmos 137, você pode anotar aí, fazer um rascunho aí, anotar na sua Bíblia, né? Para você poder estudar, tá? Então nós temos referência aqui de como ele estava sonhando. Lembra em Salmos 137? Vai dizer assim, ó: junto dos rios da Babilônia, ali nos assentaremos e choramos, quando nos lembramos de Sião, né? Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Foi quando eles foram levados para o cativeiro, eles largaram lá as suas harpas, seus louvores, deixaram lá, né? E como que eles iam cantar sem a harpa? Mas eles sonhavam, em pensamento ele estava ali: um dia eu vou voltar a adorar a Deus como eu adorava, né? Então muitos que vivem em terras estranhas gostariam de voltar à sua terra natal. É um sonho voltar do exílio, da escravidão, ou sair de uma coisa que nos prende em um lugar que não sentimos alegria. Então, por essa palavra, nós vamos aprender que mesmo que estivemos em situação de cativeiro na nossa vida, os sonhos de Deus não vão morrer. Os sonhos de Deus na sua vida, pode sonhar, porque Deus, ele ainda vai te tirar do cativeiro. Deus, ele ainda vai nos dar uma palavra de esperança para que possamos permanecer firme na palavra do Senhor. E aí vem Deus, né? E vai fazer aí as exigências ao profeta Ezequiel. Quando Deus faz a chamada ao profeta, ele já vai também ali dar as exigências, né? As incumbências ali para o profeta, né? Então a chamada implicava em se pôr de pé.
Deus, ele queria que o profeta se posicionasse diante de Deus. Então, quando Deus ele chama alguém, isso já é uma lição para nós. Se posicionar diante da presença de Deus. Deus ele não vai falar com ninguém sentado de qualquer maneira, sem se posicionar na presença dele, cabisbaixo, sem ter um direcionamento. Então, se põe de pé, se posicione, porque Deus ele vai falar com você. Então ali o Senhor ele ia falar com Ezequiel e ele disse para Ezequiel: se põe de pé, porque é de pé que eu falo com alguém. Então Deus já está falando conosco por essa palavra, né? Então o Senhor ele quer que a gente se dispõe, sai da acomodação, sai da inércia, né? E Ezequiel 2, o Senhor vai dizer, né? E aí o segundo ponto aqui é que depois do chamado é preciso falar em nome do Senhor. Em nome do Senhor, é ter a autoridade de Deus para dizer em nome do Senhor, né? Ezequiel 2:4, vai acompanhando aí que nós estamos no livro de Ezequiel. Amém? O terceiro ponto aqui é, depois de assumir a chamada, é preciso falar, quer que ouçam ou quer que deixam de ouvir. Porque às vezes a gente fica com medo de falar, Deus está usando nós, nos dando palavra para nós falar, e a gente fica com medo, dizendo: Senhor, esse povo não vai me ouvir, essa pessoa não vai me dar mais ouvido. Mas não importa, eles dando ouvido ou não, quando Deus te chamar, te der uma palavra para falar, fale. Quer ele ouça, quer ele não ouça. O importante é que obedecemos a ordem de Deus. Se a pessoa vai obedecer ou não, aí o problema depois é com quem não quis ouvir a palavra de Deus. Mas o importante é que Deus estava dizendo para Ezequiel: eles ouvindo ou não, é para falar. Eles ouvindo ou não, é para fazer o que eu estou te ordenando, né? Então Deus ali está dando as exigências para Ezequiel, né? Se põe de pé, se dispõe, sai da inércia, né? Depois do chamado é preciso falar em nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Quem está dizendo não é o profeta, é o Senhor. É a palavra que ele está recebendo de Deus para liberar para alguém. E depois de assumir a chamada, é preciso falar, quer que ouça ou quer que deixe de ouvir. Eu vou falar o que o Senhor está mandando. Essas eram as exigências que Deus estava fazendo na vida do profeta, né? E depois de receber a chamada, é preciso se destacar no meio em que vive, porque o povo tem que saber que ele é profeta. Como alguém vai saber que você é profeta de Deus? Você não sai do seu lugar. Então o que Deus está dizendo é: sai do seu lugar, se apresenta como homem e mulher de Deus, se apresenta com postura de profeta, para que todos entendam que Deus levantou alguém e ele está te levantando hoje. Toma posse aí, que Deus está dando o dom para alguém aí hoje, amém? Recebe. E depois de receber a chamada, é preciso se impregnar da palavra, dar comida em forma de rolo ao ventre, para depois oferecer aos outros. Quem não tem para si mesmo, não pode oferecer aos demais. O que Deus estava querendo dizer aqui com isso para Ezequiel? Se posiciona como profeta. E quem se posiciona como profeta precisa comer da palavra. O que é comer da palavra? Comer o pão é a palavra. Aprender da palavra, estudar a palavra, ter ciência do que vai dizer. Não tem como a gente falar algo que Deus não nos deu. Quando nós recebemos algo de Deus, nós devemos falar o que Ele nos deu. Quantas pessoas aí acham que pode sair falando o que Deus não mostrou, o que Deus não mandou, o que ele nem sabe, nem sentou para aprender? É por isso que eu disse no começo do vídeo: quem senta para aprender tem o que dizer, tem o que falar. Então, o que Deus estava dizendo? Come do rolo, come da palavra, aprenda a palavra, aprenda, estude, pratique, para você poder transmitir essa palavra que está em você na vida de alguém, que era o que Deus estava querendo que Ezequiel fizesse, né? Então, quem não tem para si mesmo, como é que vai ensinar alguém? Não tem como. É por isso que devemos estar diante da palavra de Deus, não só ficar esperando cair do céu. Nós temos que buscar a presença de Deus.
E para receber a chamada, não pode temer o povo e nem as palavras que saem deles. Vai ter momento que as pessoas não vão te aceitar. Vai ter momentos que as pessoas não vão querer ouvir você. Então não temem a essas pessoas que não querem dar ouvido. Não temem a essas pessoas que não vão te aceitar. O importante é fazer o que Deus está mandando. O importante é obedecer a palavra. Não tem problema se você se sentir rejeitado por alguém quando você falar de Deus, algo de Deus para alguém. Fique tranquilo, porque o Senhor é aquele que Ele sabe como te conduzir, Ele sabe como tratar quem não está querendo aceitar o que você está querendo dizer diante de Deus, pela palavra de Deus. Quem recebe a chamada não pode se assustar com sarças, com espinhos, com escorpiões, né? Não pode ser uma pessoa medrosa. Ela tem que se posicionar, não temer a nada, não temer a sarça, não temer a espinhos, a escorpiões. Ele tem que se posicionar diante de Deus, tirar todo o medo, né? Para poder ter coragem, receber coragem de Deus e fazer as coisas. Quem recebe a chamada precisa saber que vai enfrentar conspirações de pessoas que não querem ouvir as verdades de Deus e a serem confrontados, irmãos. O povo não queria ouvir. Por que o povo estava em cativeiro? Porque eles não queriam ouvir a palavra de Deus. Eles não queriam dar ouvido ao que Deus estava dizendo. Então tem coisa que Deus permite. Então o povo estava passando por um problema, por uma situação difícil, permitido por Deus, porque eles já não queriam ouvir, dar ouvido à voz de Deus. Deus levanta o profeta e agora o profeta vai ter as exigências de Deus para poder falar com esse povo. Pensa na situação difícil que está esse profeta, né? Ter que falar para um povo que não quer ouvir, que está duvidando de Deus, que está dizendo: Deus, por que o Senhor nos colocou aqui, se o Senhor é tão bom? Né? Aí Deus vai usar alguém para falar de Deus para eles, para falar com juízo, para falar com exortação. Ninguém quer aceitar, mas Deus é aquele que Ele está, aleluia, preparando o profeta para ser usado para falar com aquele povo. Irmãos, Deus nunca esquece dos fiéis. Devido ao pecado, Deus ordenou e permitiu que Jerusalém fosse destruído. E os pecados, irmãos, era idolatria, apostasia, mistura com outros povos, falsos pastores, falsos profetas. Mas ainda havia esperança. Deus prometera restaurar, né? Deus prometera restaurar a terra por amor aos que permanecessem fiel a Ele. Então o que Deus estava querendo dizer aqui? Deus estava prometendo, porque ali no meio daquele povo ainda tinha gente fiel. Então Deus falou: não vou permitir, eu quero usar alguém para poder falar ao coração desses fiéis, que eu ainda posso restaurar esse povo, eu ainda posso fazer esse povo voltar à terra novamente que eles estavam, entendeu? Então Deus, Ele sabe como usar alguém, e Ele está nos ensinando aqui hoje, como profeta de Deus, ser corajoso, se posicionar diante de Deus, ainda que estivemos em tempo ainda que possamos estar em tempo de cativos, de luta, de prisões da nossa vida, mas que nesse momento podemos ser profeta de Deus para as nações. E nessa lição 1, o que nós aprendemos nessa lição 1 então? Ao receber a chamada divina, o profeta Ezequiel estava longe da sua terra natal, entre os cativos da Babilônia, numa prova de Deus, numa prova de que Deus nunca se esquece aqueles que fielmente procuram lhe obedecer. Essa é a lição número 1 aqui da nossa revista. Continuando, o ponto 2 vai nos dizer a incumbência do profeta Ezequiel. Acompanhe aí comigo na sua revista. A missão do profeta dada por Deus era conscientizar o povo da razão do cativeiro, explicar a queda de Jerusalém, promover a volta do povo exilado a Deus e construir esperança concernente à promessa de Deus de restauração ao seu povo. O profeta também ressaltava a responsabilidade pessoal de cada indivíduo
perante Deus, em vez de restringir a culpa dos antepassados e os seus pecados como única causa de exílio e julgamento de Deus. Então Deus, ele usa quem ele quer. O Senhor usa os pequenos para confundir os grandes, né? Deus não vê como o homem, porque o homem vê o que está diante dos olhos, e o Senhor, porém, olha para o coração. Em 1 Samuel 16, 7, tem aí uma referência para nós, você pode estar anotando. Ele se responsabiliza em capacitar os que ele chama. Toda capacidade, irmãos, vem de Deus. 2 Coríntios 3, 5, também temos uma referência aí. Portanto, não devemos nos gloriar de nossos feitos, porque tudo provém dele e vai para ele, porque dele e por ele são todas as coisas. Romanos 11, 36, também temos aí uma referência para nós. Pode anotar, viu? 2.2 da revista vai nos dizer: Deus usa onde ele quer. Olha que às vezes a gente quer escolher lugar para falar alguma coisa de Deus. E Deus, ele quer nos promover em lugares difíceis mesmo. Em lugares que nos confrontam. Em lugar que a gente fala: Deus, mas aqui o Senhor quer me usar? É aí que Deus quer te usar. Deus, ele vai nos usar onde ele quiser. E aqui vai nos dizer assim, ó: como anunciado em Listra, Deus não se deixou a si mesmo sem testemunho. Assim também ocorreu para com o povo de Israel ao longo da história bíblica. Seja na Jerusalém cercada pelo exército do rei da Babilônia, em Jeremias 32, 1 e 2. Seja diante do rei da Babilônia, em Daniel 1,18. Seja no meio dos cativos, em Ezequiel 1 e 1. Deus é soberano e levanta as pessoas que proclamam sua mensagem, seja no lugar que for. E bem-aventurados são aqueles que estão atentos à palavra de Deus e recebem, pois ela faz a diferença ao vivenciarmos diferentes momentos na vida e nos mais diversos ambientes, porque é luz, lâmpada, referencial, sustento, entre tantas outras qualidades. Quantos outros profetas Deus usou? Deus usou Daniel, Deus usou Jeremias, né? Deus usou Ezequiel no cativeiro. Então Deus, ele pode te usar. Ele só quer que você se posicione. E bem-aventurado é aquele que ouve a palavra do Senhor, que se posiciona a fazer o que ele tem proposto para nós. 2.3 vai nos dizer: Deus usa na hora que ele quer. A Bíblia registra o chamado de Deus a pessoa sendo usada pelo Senhor em diversos momentos. Não é possível ao ser humano estabelecer um momento mais adequado para Deus usar uma pessoa ou realizar uma obra. Então, nós não podemos estar escolhendo o momento, né? Nós vimos que tem necessidade, deixa Deus te usar. Faça a obra do Senhor, né? O profeta Eliseu, em uma determinada ocasião, disse que Deus não lhe havia revelado algo sobre a situação da sunamita. Em 2 Reis, você pode anotar aí, em 2 Reis 4, 27, vai estar falando sobre isso, né? Deus, ele ali viu a situação e ele deixou Deus usar ele, ele profetizou, né? O que o Senhor quer é que, dependendo da situação que nós tivermos, entender que ali há uma necessidade, deixa Deus te usar. Então ele vai te usar onde ele quiser, né? Não tem como a gente escolher um lugar para Deus nos usar, né? Então, Abacuque ficou à espera da resposta de Deus, né? Tá lá em Abacuque 2:1, também temos uma referência, né? É fundamental nos submetermos ao momento de Deus, né? Permanecer confiando no Senhor, crendo que Ele é poderoso e seu agir é perfeito, e esperar nele sempre ainda é a melhor solução, né? Tá bom? Então aqui no ponto 2, nós aprendemos a missão do profeta Ezequiel, dada por Deus, e nos mostra que o Senhor usa quem Ele quer, onde Ele quer, na hora que Ele quer. Que possamos entender o chamado de Deus nas nossas vidas. Fique com a sua Bíblia aberta, anote aí, coloca todas as referências, e depois aqui desse vídeo, você pode sentar com mais tempo, ler novamente, para você aprender um pouquinho mais. E no dia da aula, você vai estar
mais preparado, tá bom? Ponto 3 nos diz assim: um profeta com vocação visionária. A experiência visionária era uma marca natural e reconhecida do profeta Ezequiel. A palavra de Deus vinha e se impregnava dentro do seu ser por meio de visões tão claras e vários símbolos que eram descortinados pela interpretação dada pelo Senhor. Não imagina que coisa mais maravilhosa? O Senhor nos dá a palavra, né? E ali já nos dá a interpretação. Deus dava visões a Ezequiel. Deus dava ali o poder da interpretação para ele. E ele interpretava ali pelo Senhor aquelas visões que ele tinha para poder revelar ao povo o que Deus estava querendo com o povo dele, né? Então a visão do rolo de um livro, né, no 3.1, diz assim: o rolo que o profeta recebera continha palavras do Senhor e ele tinha a responsabilidade de entregá-la. Ora, irmãos, quando o Senhor ele coloca em nosso coração uma palavra, nós temos a responsabilidade de entregar, porque somos atalaia de Deus. Como profeta de Deus, não devemos engolir o que ele tem nos dado para dizer ao povo. Então nós estamos aprendendo aqui, né? Palavras de lamentação e tristeza dominavam a mensagem. Ezequiel 2:9, pode anotar aí. Porque os julgamentos severos seriam executados contra os que praticavam a idolatria, o adultério e a apostasia. Vai estar em Ezequiel 3, do 1 ao 4, você pode também estar acompanhando. Comer o rolo simbolizava que o profeta Ezequiel precisava receber primeiro a mensagem de Deus e se comprometer antes de anunciá-lo ao povo. Só quem come rolo, que é a própria palavra de Deus, está preparado para a boa obra. Ninguém pode dar aquilo que não tem e nem distribuir o que não recebeu. Não é sensato nem honesto oferecer aos outros aquilo que não tem. Nós já falamos sobre isso aqui nessa lição. O profeta se posicionou a entender a palavra de Deus, a entender o que Deus queria transmitir para aquele povo. O profeta se posicionou a entender, a discernir os sonhos e as visões que Deus dava para ele poder transmitir para o povo. Quantas vezes nós vemos gente hoje falando coisas que Deus nem mandou, que Deus nem revelou? Mas Deus, ele está nos ensinando que quando nós nos preparando, sentamos para ouvir palavra, para aprender a palavra de Deus, nós vamos estar preparados. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode ensinar o que não aprendeu. Então, Deus, ele é poderoso, irmão. Nós temos que ter responsabilidade. Era uma responsabilidade muito grande na vida do profeta, de falar somente o que Deus mandou. Então, nós estamos aprendendo por essa lição, ter responsabilidade. Não falar o que Deus não mandou, falar somente o que Deus mandou, para que depois nós também não venhamos pagar o preço, né? Então, a visão dos querubins no 3.2. Os querubins são seres angelicais associados à manifestação da santidade e da glória de Deus. Em Ezequiel 1, do 4 ao 13. E do 10, do 1 ao 4. Tem referência aí para nós estudarmos. Os seres angelicais têm acesso à presença de Deus e são mencionados na palavra como anjos guardadores. Eles guardavam o jardim do Éden depois da queda do homem. Também tem a referência em Gênesis 3, 22 ao 24. Sobre a Arca da Aliança estavam os querubins de ouro. Né? Em Êxodo 25, 18 também temos referência. E nessa visão de Ezequiel, os querubins que apareciam como brasas de fogo ardente anunciava aos exilados a glória e a santidade de Deus, né? Olha que coisa maravilhosa ter uma visão, né, dos anjos de Deus guardando, né? Então temos aí no 3.3 a visão do juízo e restauração. Esse homem tem a responsabilidade, né? Ele está vendo visões, ele está tendo visões que ele terá que transmitir ao povo. Como será feito, né? O que acontecerá com os exilados, né? Se obedecer e os que não obedecer. O que será feito com eles? Deus está mostrando ali, está dando uma responsabilidade para Ezequiel. E após a visão dos querubins,
segue o registro de Ezequiel tendo a visão do templo do Senhor e recebe a revelação acerca do juízo divino, do cuidado de Deus e com os cativos e uma mensagem de restauração. Então nós vemos aí que não é só uma mensagem de juízo, mais do que isso tem o amor de Deus pelo povo. Deus estava querendo transmitir para o povo que ainda havia jeito para aquele povo, que ainda poderia ter restauração, que teria restauração para aquele povo, depois que eles se posicionassem na presença de Deus. Então, esta mensagem também está presente no ministério profético de Jeremias, contemporâneo de Ezequiel. A manifestação do juízo divino não significa que Deus deixou de amar o seu povo. Deus estava mostrando ali que o povo teria ali o juízo de Deus, mas que mais do que isso, teria o amor de Deus sobre eles, que era a restauração de Deus sobre a vida do povo de Deus ali, de Israel. Então a experiência visionária era uma marca natural e reconhecida do profeta Ezequiel. A palavra de Deus vinha e se impregnava dentro do seu ser por meio de visões, como a visão do rolo de um livro e a visão dos querubins e a visão do juízo e restauração, entre outras. Os exilados da Babilônia, eles ouviram e tomaram conhecimento da verdade através do profeta Ezequiel. Ele não deixou o povo sem explicações e nem sem dar uma direção divina. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Ele não deixou o povo sem explicação. Deus queria mostrar para o povo, queria que o povo entendesse por que eles estavam sendo cativos. Deus queria que eles entendessem por que o juízo de Deus estava descendo sobre eles. Deus usa Ezequiel para explicar isso para o povo, para tirar a dúvida do coração daquele povo, mas que também traria restauração sobre a vida daquele povo. Então a fidelidade de Deus não deixa o juízo acontecer. Não deixa o juízo acontecer sem dar primeiro uma oportunidade de arrependimento ao seu povo. Glória a Deus. Que nessa lição podemos aprender a ser verdadeiros profetas de Deus. Deus, ele não faz nada, ele não desce juízo sobre ninguém sem antes avisar. E o que nós estamos aprendendo aqui é que Deus usou o profeta para alertar o povo, para avisar o povo, explicar o porquê da situação. E deu uma grande responsabilidade. Então que nessa aula possamos aprender a responsabilidade que Deus tem entregado em nossa vida para sermos verdadeiros profetas de Deus, entregar aquilo que Ele colocou em nosso coração. Eu quero agradecer a você que esteve comigo até aqui. Finalizamos a lição número 1. Como está começando agora o ano, tem pessoas que ainda não pegou ainda a lição número 1, Eu tô colocando o vídeo um pouco atrasado, porque essa lição número 1 seria dada no dia 2, mas como tinha muita gente de férias, época de festas, então nós estamos colocando agora, E ainda dá tempo de você acompanhar. Próximo vídeo vai ser a lição número 2, Que vai ter o título: O Profeta e seus desafios no cumprimento da missão. Então nós vamos estar aí essa maratona todinha aí aprendendo sobre o livro de Ezequiel. E eu não quero que você fique de fora. Deus tem colocado esse projeto em nosso coração para que possamos parar um tempo e meditar na palavra de Deus. Quando a gente para ler a Bíblia e entender o que o Senhor quer conosco, Deus tem grandes coisas, grandes obras a se realizar em nossa vida. Que Deus abençoe. Tá aí a nossa lição, a primeira lição finalizada. Próximo vídeo eu aguardo você. Fique conosco, que Deus abençoe. Segue aí o nosso Instagram, @eliematos. Vai estar aí no link, tá bom? Segue também e se inscreva aí no nosso canal no YouTube. Ative o sininho para você receber todas as notificações. Vamos estar gravando todos os vídeos de todas as lições da revista Betel Adulto com o tema Ezequiel, tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço, fique com Deus, em nome de Jesus, até a próxima aula.
Beijo, fica com Deus.